Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galera, seguinte, a gente começa o último capítulo dessa nossa apostila, certo? E o assunto que a gente vai discutir aí, em todas essas questões, né, em todas essas atividades, ele vai estar relacionado com o capítulo anterior. Por quê? A gente continua trabalhando com história do Brasil, certo? E eu precisava que tivesse ficado claro para vocês o seguinte: nós estamos entendendo, nós estamos estudando como é que a política ela muda quando o imperador sai e os grandes coronéis, ou seja, os grandes fazendeiros do Brasil, assumem o poder, certo? E como é que tudo que eles vão fazer é para melhorar a sua própria vida, é para melhorar a vida da população mais rica, é para melhorar a população, a vida, né? A qualidade de vida, o serviço, o que compra, enfim. Toda a política, todas as regras são boas para quem tem muito dinheiro e são péssimas para quem não tem, para quem é excluído, certo? Hoje em dia, só para vocês sacarem a diferença, hoje em dia, toda a população brasileira ela pode votar. E se a gente vota, significa que a gente tem direito de cobrar do político, direito de mostrar a nossa insatisfação, a gente pode criticar, a gente pode fazer abaixo-assinado, a gente pode fazer passeata. Por exemplo, imaginem que os políticos façam uma lei que vai aumentar o salário do rico e, e retirar o salário da população mais pobre, ou seja, explorar ainda mais a população mais pobre. O povo tem o direito, né? A gente pode, é permitido que a gente se manifeste. Né? É permitido a gente fazer uma organização, a gente criticar uma lei, a gente criticar uma medida. No início dessa república, não podia. E se as pessoas elas não podem votar, se elas não têm esse direito, se ela não escolhe o político, não tem jeito dela cobrar as coisas do político que está lá. Por quê? Porque não foi ela que fez, não foi ela que participou. Quer ver? Se liga. Vocês já fizeram um trabalho em grupo em que alguém do grupo não fez nada? E essa pessoa do grupo ganhou a mesma quantidade de pontos? Vocês já entenderam que isso daí gera um monte de briga? Por quê? Porque se a pessoa não fez nada, ela não pode ganhar o ponto. O que os políticos do Brasil vão pensar nessa época é a mesma coisa. Só que com a população pobre. Só que isso é ruim, péssimo. Sacou? Porque eles não deixam essa população participar. Eles não dão direito para essa população. Eles já tiram. E como eles excluem, é como se eles fizessem uma organização só deles, não convida a população, não deixa a população saber o que está acontecendo, e na hora de fazer as coisas, só melhora para a vida deles. Na hora que o povo vem falar, o que os políticos eles fazem? Opa, mas você não participou, você não votou, você não escolheu, então você não pode cobrar, você não pode pedir, certo? Isso é a política que a gente chama de café com leite, ou seja, uma política feita só para quem tem interesses. Se liga, ô meninas do nono ano, principalmente vocês aí que são os meninos também, mas ó, fervorosas. Hoje em dia tem um monte de regra no Brasil atual, agora, durante a fase do coronavírus. Um monte de regra que está indo para esse lado. Por quê? Porque elas favorecem o grupo extremamente rico, enquanto isso quem paga a conta é a população mais pobre, certo? Para o período do início do século XX, a partir dos anos de 1900, deixa eu entrar nas questões da aula de hoje. Qual é a principal mudança e qual é a principal questão que eu quero que vocês saquem, quero que vocês observem? Uma reforma na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Os políticos, Rio de Janeiro era a capital do Brasil, não existia Brasília ainda, certo?
A cidade do Rio, ela está vivendo um movimento que é chamado de Belle Époque, certo? Isso é inspirado na Europa, inspirado na França. E os políticos brasileiros, que são extremamente ricos, começam a olhar para o Rio, começam a olhar para as nossas cidades e pensam o seguinte: essa cidade está muito feia, certo? O Rio de Janeiro ele é maravilhoso, mas a cidade é feia. Vamos fazer uma reforma no Rio, certo? Vamos deixar a capital do Brasil uma capital bonita. Vamos fazer ela virar uma Paris do Brasil, certo? Só que para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer? Construir praça, a gente precisa construir parque, a gente precisa abrir as ruas, a gente precisa colocar umas óperas, uns teatros, umas construções bonitas. E o Rio de Janeiro, ele é cheio de casa popular, ele parecia um bairro mais pobre, que as ruazinhas são todas cheias de viela, é tudo mais de baixo custo. Por quê? Porque é onde a população pobre vive, na cidade. O que os políticos resolvem fazer? Já que as regras são feitas para melhorar a vida deles, eles resolvem expulsar a população de casa, expulsar a população da cidade do Rio, destrói a casa das pessoas, certo? Sem pedir autorização. Por quê? Porque eles podem, pela regra, eles podem fazer uma lei e falar o seguinte: toda a população pobre vai ter que ser expulsa de casa. Ué, mas pode isso? Pode. Por quê? Porque nós políticos fizemos uma lei. Ah, mas todo mundo vai votar nessa lei? Não, só a população rica. Então, nós vamos expulsar a população pobre do centro da cidade, nós vamos demolir a casa deles, nós vamos abrir avenida, abrir parque, abrir calçadão, tudo maravilhoso. Por quê? Porque a cidade vai ficar bonita para a população rica. Ah, mas e a população pobre que perdeu tudo, que não recebeu dinheiro, que teve sua casa destruída? O que eles vão fazer? Não quero saber. Eles se virem. E vai perder casa, vai perder moradia, mas vai ter que continuar trabalhando para ganhar pouco. Não vai poder reclamar, não vai poder ir embora. Vai ter que arrumar um lugar. Isso vai ser um dos episódios do porquê que as favelas no Rio de Janeiro, elas aparecem. Porque essa população que estava morando no centro da cidade, como ela foi expulsa, ela tem que ir para outro lugar. Para qual lugar que ela vai? Para as beiradas dos morros. Por quê? Porque ninguém quer esse lugar, porque ele era um lugar abandonado, que a elite, que o grupo de dinheiro nem chegava. Começam a ter que morar lá, só que vai ter que construir a casa sem dinheiro, sem recurso, sem material, um monte de gente sem teto, se amontoando para continuar trabalhando, para continuar tentando ganhar o mísero salário que recebiam. Então isso daí é a origem desse episódio, certo? Não é só no Rio de Janeiro, várias outras cidades passam por essa reforma, mas eu queria que ficasse claro o seguinte: como é que a mudança, como é que melhorar a cidade, ela só é positiva para quem tem muito dinheiro. Para a população pobre, ela é péssima. Por quê? Porque ela é excluída. Ela é quem paga a conta e não vive no luxo. Beleza? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, vocês me falem.